Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo sequencial Análise de Dados. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das regressões lineares e discutir um pouquinho melhor como gerar e como interpretar uma regressão linear. Para isso a gente vai ter que reparar em alguns detalhes, né? Primeiro, como a gente considera erros na variável dependente, né? Se o seu dado em y tem erro, o que acontece com a regressão e como fazer isso no Python. Entender o que é essa dispersão dos dados em torno da reta de regressão na variável dependente, né? Entender a variância não explicada, como lidar com isso. E depois a gente passa a considerar os efeitos de ter erros também na variável independente, no x, o que é a atenuação do slope e como lidar com isso, com duas estratégias, né? O método dos momentos e a regressão ortogonal, quando usar, quando não usar. Então, voltando aqui ao que a gente já tinha visto antes, que é um joint plot, que está lá, como sempre, no nosso código, né? A gente tem o código aqui na descrição, aqui embaixo, no repositório de dados e códigos, e a gente começa esse código. Essa aula de hoje tem muitos plots, né? A gente não vai ficar vindo toda hora, mas começa com esses plots que tem os mesmos nomes das coisas que estão na aula. E depois a gente vai discutir uma coisinha em detalhe aqui no código. Mas é um joint plot, ele mostra qual que é a dispersão, né? Um KDE, não, a Kernel Density Estimator, em cima do histograma. A dispersão em X, a dispersão em Y, elas são iguais. E a gente tem uma correlação dos dados, uma covariância, né? Que faz com que eles sejam espalhados num certo domínio. Passamos uma regressão linear aqui. Já vimos um pouco sobre erro na regressão, erro no slope, erro no intercepto. E o que está representado aqui é a dispersão dos dados em torno da reta no Y. Então, eles não estão todos alinhados na reta. Tem um espalhamento, então essas linhas aqui representam os resíduos. A diferença entre o Y real e o Y previsto pela regressão. Então, uma parte da variância do Y é explicada simplesmente pelo X, a variância em X, rebatida no slope da reta, virando uma variância em Y. E quando a gente representa o coeficiente de correlação, o R², o que a gente está representando é quantos % da variância em Y são explicadas pela regressão, pelo X rebatido na regressão. E tem uma parte da variância que é esse espalhamento dos pontos que não caem perfeitamente na reta, quer dizer, a variância dos resíduos, que é uma variância que não é explicada pela regressão. Então aqui se você subtrai, né, a reta fica horizontal. Esses são os resíduos, isso aqui é a variância dos resíduos. Note que nesse caso ela está numa escala diferente, né? Então vai de 0 a 10, aqui é a dispersão de 90%, 2 sigma, provavelmente perto disso. Enquanto que aqui a gente ia de 5 a 50, né? Então uma parte da variância em Y não é explicada pela regressão. Como é que a gente lida com isso? Bom, primeiro que uma parte disso pode ser um erro analítico em Y. Então aqui um dado em que a gente tem informação sobre o erro analítico em Y, nessa mesma escala você tem 84% da variância em Y explicada pela variância em X rebatida na reta de regressão, e tem uma fração disso, que eu acho que nessa mesma escala esse erro, se eu não me engano, é 4 lá no nosso código, depois vocês olhem. Uma parte dessa variância é o erro analítico do Y. A regressão linear ela é feita para você, como ela minimiza os resíduos, quando ela escolhe qual reta passar, os resíduos em Y, ela considera que você não tem erro em X. Essa regressão que a gente chama de regressão ordinária pelos mínimos quadrados, né? O OLS, Ordinary Least Squares, ela considera que todo erro da relação XY, tudo que foge da reta, é um erro em Y. A gente já vai ver
que cuidados tomar e como usar isso ao seu favor. Mas se você conhece o erro analítico em Y, então uma parte dessa variância, 84%, é explicada pela regressão. Uma outra fração que você poderia calcular conhecendo, né? Divide o erro analítico em Y pela variância total em Y, né? O erro expresso como variância, né? Quer dizer, o quadrado do desvio padrão. Essa proporção, quer dizer, mais uma fração da variância em Y é explicada. Agora, pelo erro analítico, o erro interno à amostra, né? O erro padrão da média de um dado que você mediu, como a gente viu lá na aula de erro, lá no conjunto de aulas do módulo 4. 4B, 4C e 4D. Erro padrão da média. Mas tem uma outra dispersão adicional. Vocês vejam que, mesmo considerando esse erro, você não consegue trazer tudo para a reta. Tem coisas que estão fora da reta, mesmo considerando o erro. Então tem um segundo erro. São os dois tipos de erro que a gente considera em análise de dados, né? O erro analítico, o erro interno à amostra, que é aquele erro padrão da amostra, e um outro erro que é por inhomogeneidade, por uma variedade na população desse parâmetro que é medido em Y, que pode estar associado a uma outra variável desconhecida. Note que a gente está fazendo tudo isso aqui sem escala nenhuma, né? A gente já vai pensar em exemplos nos quais a gente põe dimensões nisso. Quando você tem o erro em Y e ele não conhece o erro analítico em Y, e você não tem uma homogeneidade, quer dizer, o erro para cada amostra em Y é diferente, isso tem que ser considerado na regressão. Então, se você faz uma regressão desses pontos aqui sem considerar o erro, cai nessa reta verde. Se você considera o erro, é claro que é mais provável que ele passe aqui, porque esse dado aqui e esse são menos precisos. Se você tiver muitos pontos, essa diferença provavelmente não é tão grande. Mas você pode fazer isso de forma muito simples com aquele mesmo comando que a gente usou na aula passada, o curveFit. Você usa uma função linear, aqui o linf foi definida antes, o seu x e o seu y, e aí põe um parâmetro a mais. Sigma igual a um vetor que é o erro, que eu dei o nome nele, né? O sigma é igual a um vetor que contém as informações do erro de cada amostra. Então ele tem o mesmo número de dados que o x e o y, e é um erro em y. Então se você estivesse trabalhando lá com o formato uFloat, ou uArray, que a gente estudou lá na aula 4D, você ia dizer que o x é o x mesmo, né? Quer dizer, o x, por enquanto a gente não tem erro em x, estamos discutindo só erro em y. Se o y está em uFloat, esse aqui é um y valor nominal, e esse aqui é um y, o erro. Então esse aqui é um ponto n, esse aqui é um ponto s, para o seu vetor. Depois vocês voltam para a aula lá e descobrem. E se for o valor no uFloat, ponto n, ponto s. Se for o array, você tem que usar o comandinho. Volta lá para a aula para descobrir. Mas se você não está no uFloat, você tem uma coluna que é o y e uma coluna que é o erro em y. Lembrando que sempre a gente trata o erro como um sigma, propaga ele sempre em um sigma, e lá no fim passa para 2 ou 3, dependendo como você vai querer representar, dependendo da sua área. Isso vai alimentar os dois vetores, que é o vetor dos parâmetros otimizados, que é o slope e o intercepto, e a matriz de covariância dos parâmetros. Então a gente tem, conhecendo o erro em y, tem que considerar isso na regressão, ela muda, né? Se o erro for inhomogêneo. Se ele for sempre o mesmo em y, o resultado vai acabar sendo muito parecido. Mas tem outros fatores que contam nesse espalhamento. Vamos pensar nesse dado aqui, que é uma subamostra de um dado que a gente já viu antes, a gente viu lá na aula 1, a gente vai lembrar dele daqui a pouco. O que é? Um conjunto de dados bem pequeno, só 25 dados, em que foi feita uma regressão, e o R² é muito ruim. E ele nitidamente é muito ruim por causa principalmente desses 3 pontos que estão muito longe da reta, que tem um resíduo muito grande. Esses 4 pontos que eu pintei em vermelho aqui, isso é feito automaticamente por um código que eu escrevi lá. Eu defini uma função para achar
esses pontos mais longe da dispersão, depois vocês olhem, eles têm resíduo maior. Se você tira esses pontos com resíduo maior, a reta de regressão praticamente não muda. Aqui a escala está diferente, né? Vai a 50, 70. É praticamente a mesma reta, só que o seu R² melhorou muito. Aí você diz, esse dado aqui é melhor. É melhor por quê? Ele não é melhor, talvez ele seja mais convincente para quem não entende muito de análise de dado. Uma regressão mais confiável. Mas confiável por quê? O que você está dizendo aqui? Que 84% da variância em Y é explicada pela regressão. Só que, na verdade, é 84% da variância em Y de dados que eu escolhi. Porque dos dados reais que eu medi, 63% é explicado pela regressão. E o resto? O resto não existe? Você jogar esses pontos fora é jogar informação fora. E é uma informação importante, né? Como eu li em algum lugar que eu não lembro onde, a ciência não teria avançado como avançou no século XX se a gente sempre se livrasse dos outliers. Porque é nos outliers que tem a informação que você não explicou com a regressão e tem que ser explicada de outra forma. Então, muitas vezes, a inovação está no outlier. Esses caras nem são outliers pela definição, né? Porque pela definição, o outlier está 3 vezes mais longe do centro da sua regressão, ou da média da amostra, do que a distância entre o primeiro e o terceiro quartil. Esses caras não estão tão longe assim, né? Nem esse aqui tá, na verdade. E então, assim, são só pontos que atrapalham o seu R². Bom, mas tirando eles, nem mudou a reta. Se mudasse, aí é que não podia tirar mesmo, né? Porque aí você está forçando o dado para um lado, está enviesando o dado. O que você faz numa situação dessa? Bom, a estratégia certa é coletar mais dado. Coletando mais dados, talvez o seu R² melhore, talvez não melhore. E talvez fique muito claro que você tem um fator que não é esse que você está considerando na regressão. Tem um fator adicional. Então vamos trabalhar com um dado pensando numa questão mais real. A gente tem uma medida 1 e medida 2 aqui que tem essa dispersão. Na verdade, esses 25 pontos foram sorteados aleatoriamente desse conjunto, que é uma base de dados sintética que a gente criou lá na aula 1. E a medida 1 foi concebida para ser porosidade. E a medida 2 para ser permeabilidade. O log da permeabilidade. Talvez ele foi concebido para isso, mas é um exemplo útil que a gente pode usar aqui. Porosidade, log da permeabilidade. Dá uma regressão linear com uma dispersão muito grande. Isso é clássico, é bem conhecido. E esse dado a gente usou num pyplot. Não sei se vocês lembram, aqueles plots interativos desse tipo aqui. Foi esse dado que a gente usou aqui, que é um plot bem legal, que a gente não sei por que paramos de usar no curso, né? Porque eu estou mais acostumado a usar o Seaborn e o PLT, mas ele funciona bem. Aqui você pode tirar alguns elementos. Esse dado foi criado, ele tem uma dispersão grande, porque ele é um conjunto inhomogêneo de coisas diferentes. Formação 1, formação 2, formação 3, que tem alguma outra coisa que faz com que o intercepto de cada uma dessas seja diferente. Vocês se lembram que a gente criou esse plot aqui também, ó? Que você pode interativamente fazer essa barra de slide. Aí você vê claramente que cada um tem um intercepto diferente. Vamos pensar numa situação em que isso é porosidade, log da permeabilidade. O que seria essa outra coisa que está diferente em cada formação? Podia ser, por exemplo, se são rochas siliciclásticas, podia ser a granulação média. Então, em vez de formação, são classes, variáveis categóricas de granulação. Por quê? Porque a permeabilidade depende da porosidade, sim, mas depende também do tamanho da garganta do poro. E aqui no nosso curso de geologia sedimentar tem uma aula de porosidade, e uma aula de permeabilidade. Vocês podem ir lá ver e estudar esse problema para entender um pouco melhor. E o tamanho da garganta do poro tem uma correlação muito boa com
o tamanho do grão. Quer dizer, quanto mais fina a rocha, menor o poro, menor o tamanho do poro. Isso é uma das componentes da permeabilidade. Tem outras, né? A permeabilidade é afetada por outras coisas também. Não só pela porosidade e pela granulação. Mas você já esperaria que não tivesse uma regressão perfeita numa reta entre porosidade e o log da permeabilidade, porque sempre tem outros fatores que contam. Então, quando você tem pouco dado e não conhece bem o sistema, o que você está jogando fora pode refletir um outro fator. E, na verdade, você ficou com o miolo de uma reta de regressão, com um R² que não é verdadeiro, quer dizer, a dispersão, considerando esses pontos aqui, é muito mais próxima da dispersão da população inteira, ou se você tivesse mais amostra do que o real. Quer dizer, nessa situação você coleta mais amostra, fica claro que esses caras aqui não são outliers coisa nenhuma. Eles fazem parte da população, e essa reta aqui, esse valor de R² não é verdadeiro. Tem uma variância muito maior em Y que não é explicada pela regressão. Isso torna o seu dado ruim? Não, não torna. Por exemplo, se você conhece o processo físico, nesse caso, porosidade, log da permeabilidade, e você suspeita que tem um outro fator, você pode medir a granulação média e fazer um outro plot. Granulação média, aqui, por exemplo, aqui são variáveis categóricas, né? Mas podia ser contínua, se você medisse isso no laboratório, contra a permeabilidade. Aí a regressão é pior ainda. Essa aqui é 65% só da variância em Y explicada pela regressão, aqui é 21%. Mas você fala, não me adiantou de nada. Não te adiantou de nada? Não, na verdade não. A questão é que você, para resolver esse problema, vai precisar de uma regressão multilinear. Então, é aí, nessa dispersão de dado grande, que pode estar a inovação e a descoberta. Você pode estar trabalhando, tentando criar uma regressão para criar uma regra de previsão de quando você tem um conjunto de informações, você estimar o outro. Isso é muito comum em várias situações. Por exemplo, nesse caso da porosidade com a permeabilidade, você muito provavelmente estimou a porosidade por um dado de perfil de poço, e a permeabilidade você teria que medir em amostra. Você tem um volume muito maior desse dado do que desse. Só que deu uma dispersão. Se você tem um outro dado que explica outra parte da variância, os dois juntos, num diedro, né, numa terceira dimensão, podem ser bons o suficiente para você ter uma previsão. Aí a sua equação vai ser uma equação não de reta, mas uma equação de plano. Então aqui no nosso código tem esse plot bem legal, que é um plot tridimensional que é interativo. Então em X a gente tem essa dispersão, que é essa mesma. Em Y, você tem essa dispersão, que é essa mesma. As duas correlações são ruins. Só que o plano que é composto pelas duas retas tem uma dispersão muito menor. Isso equivale a dizer que esse cara explica 65% da variância em Y, esse cara explica 21%, mas os dois juntos explicam 86%. Então, se em vez de você ter uma equação de reta, né, um coeficiente angular vezes o x mais um intercepto, uma constante, te dá uma estimativa do y, você tem um coeficiente angular vezes o x, mais outro coeficiente angular vezes o y, mais o intercepto que é comum para os dois, que é a constante, que é onde o seu plano intercepta o eixo do diedro, né? O eixo vertical, vai ser uma previsão muito melhor do seu z, né? Que agora a variável dependente virou z. Então você tem uma equação de plano, definido por duas retas, as duas compartilham uma constante do intercepto, e explicou muito melhor. Quer dizer, muitos problemas de análise de dado,
alcançam a inovação quando você descobre de fato uma forma de equação que não necessariamente é a equação de uma reta, que pode ter outras variáveis que contam menos do que a primeira, explicam menos da variância em y, mas quando você considera mais de uma variável em um modelo, né, a forma da equação também conta, não necessariamente é um plano, né? Pode ser uma superfície mais complexa, mas aí se você consegue explicar uma fração maior da variância, você tem um modelo preditivo muito melhor. Então, do ponto de vista de você gerar uma regressão com seus dados, seja lá quais forem as grandezas que você está usando, e querer publicar um R² grande para acreditar em você, você pode ficar tentado a se livrar desses extremos. Mas do ponto de vista de entender o sistema e realmente alcançar uma inovação e uma previsão melhor, é melhor você buscar uma explicação do porquê a variância em y é maior do que o previsto pela regressão, mesmo considerando o erro em cada medida. Se você conseguir entender isso e refinar a sua previsão, você inovou e vai de fato avançar no conhecimento. Se não, com uma base de dado pequena que você jogou dado fora, o que vai acontecer, não tenha dúvida, é que outra pessoa vai tentar replicar seus resultados, não vai conseguir, não vai chegar no mesmo R² e o seu trabalho vai ter muito pouco valor. Esse aqui são exportado de lá, eu sei que vocês se interessaram por esse plot. Ele não é difícil, é um plot que está aqui. Ele chama figura 3D. A única coisa que eu fiz foi criar x, y e z para o plot. E depois você cria a figura, explica que a projeção é 3D. É no Matplotlib, PLT, o mais simples de todos, já faz esse plot que é interativo bacaninha. Bem fácil, vocês podem copiar isso aqui só com x, y, z e copiando todo o resto, trocando, lógico, o nome dos eixos do jeito que você quiser. Você vai gerar o mesmo plot. Pode mudar o tipo do ponto, né, que eu chamei o marcador de chapeuzinho para ele ficar triangular, a cor, a transparência. Vocês sabem fazer isso, né? Um plot útil e bem simples. Então, agora, até agora, o que a gente disse? Que se você tem um erro conhecido analítico em y e ele não é igual para todas as amostras, você tem que pôr esse seu parâmetro lá no CurveFit para melhorar a sua regressão. Uma coisa. Outra coisa, se você tem uma parte da variância que não é explicada, isso pode não ser o problema, pode ser a oportunidade para uma descoberta. Segundo ponto da aula. Você está gerando a sua própria regressão, né? Agora, tem regressões que são feitas para determinar o slope. E na aula passada a gente estudou erro do slope e erro do intercepto do ponto de vista do erro amostral. Erros dependentes do tamanho da amostra. Certo? Só que o slope ele é muito sensível a você ter um erro analítico em x. Porque esse método que a gente usa dos mínimos quadrados ordinários, que simplesmente minimiza o erro em y, ele parte do princípio que todo o erro está em y. Então, se a gente tem uma situação dessa, que você tem um erro conhecido em y, mas tem um erro conhecido também analítico em x, se você faz um sorteio aqui, né, considerando o erro em x e o erro em y como duas variâncias, e faz uma PDF bidimensional, que a gente aprendeu a fazer na aula passada, com a covariância 0, então ele vai fazer uma elipse, né, com os dois eixos aqui, sem orientação nenhuma, e espalhar um conjunto de pontos, e fizer a regressão deles, você vai ter um slope que é menor do que seria se não tivesse o erro considerado, e é um slope que é uma estimativa ruim da relação entre o x e o y. Então, se o slope é o foco, isso acontece, por exemplo, em duas situações clássicas, uma de calibração. Então você tem duas medidas da mesma grandeza, podem ser dois métodos ou dois equipamentos diferentes,
e você tem algumas medidas com pouco erro e outras medidas algumas medidas com erro conhecido e outras medidas também com erro conhecido. Que é esse caso aqui. Esses dois erros têm a mesma magnitude, o erro de um podia ser maior que o erro do outro, e você quer descobrir qual a relação entre eles. Como você compara as duas medidas. Como você transforma a medida obtida por um método ou equipamento numa medida equivalente à obtida no outro método ou outro equipamento. As duas grandezas são iguais. Esse é um dos estilos de abordagem científica em que você quer conhecer esse gradiente, esse slope, esse coeficiente angular. Ele que é o que interessa. E aí você descobre que você tem um erro em x, sistematicamente o slope vai ser reduzido. Outra situação é quando você está estudando um fenômeno físico que você conhece a equação, você sabe por fundamentos físicos que teria que ter uma relação linear e você quer descobrir esse coeficiente. Aí as grandezas são diferentes, mas o slope é o que você quer determinar. Nesse segundo caso, o slope ele é um gradiente e também é uma constante de conversão dimensional, certo? Então você imagina que você tem uma unidade aqui, por exemplo, aqui está em metro, e aqui está em tempo, em 1000 anos. Taxa de sedimentação, né? Então, se você tem uma equação do tipo tempo em 1000 anos é igual ao slope vezes a espessura em metro mais uma constante do intercepto, é bem nítido que a sua constante do intercepto vai estar na mesma unidade do y e o seu slope tem uma unidade que transforma metro em 1000 anos, certo? Então ele tem que ser 1000 anos por metro. Então é uma constante que converte a dimensão. Se é ela que você quer descobrir, aí aquela consideração de erro do slope com mínimos quadrados ordinários, com a regressão comum, não é suficiente. Por que não é suficiente? Não é suficiente porque, vamos olhar esse slide primeiro aqui. Se você tiver uma nuvem muito grande de pontos e tem erro em x e tem erro em y, essa aqui foi gerada simplesmente distribuindo pontos numa PDF normal 2D, 20.000 pontos, em que a gente tem um desvio padrão em x e em y é 1, e a covariância é 85. Isso gerou a nuvem de pontos, e a gente vê que se a gente faz uma regressão pelos mínimos quadrados normais, esse coeficiente angular não é 1, ele é 0,85. Os mínimos quadrados não conseguem perceber que esse é o eixo mais longo da elipse. Eles estão minimizando só o erro em y. E vai dar uma atenuação do slope, eles ficam menores do que deviam. Essa outra reta aqui é o que seria, né? Passando no eixo maior da elipse, que é, de fato, a regressão, né? Então, esse é o problema, né? Os mínimos quadrados ordinários, eles não são feitos só em... Como eles trabalham só em y, eles não são feitos para lidar com situações em que você tem erro em x e em y. Tem duas abordagens para corrigir isso e a gente vai ver que as duas trazem mais alguma incerteza, né? Mas você tem que adotar alguma das duas. Uma é o que a gente chama do método dos momentos, que é essa correção aqui, que simplesmente multiplica um fator pelo slope que você definiu com o Ordinary Least Squares. Então você trabalhou lá com o seu curve fit, considerando o erro em y, gerou o Ordinary Least Squares aqui, que deu um slope 0,65.
Aqui eu peguei a nuvem de pontos, então não considerei o erro em y. Vocês podem ler no código, que eu criei a nuvem de pontos. O slope é 0,65. Só que você precisa de um fator de correção que vai trazer ele para uma coisa mais adequada, que é esse 0,7. O que é isso? É o nosso slope corrigido pelo método dos momentos. Você multiplicou por um fator, e esse fator é facílimo de calcular se você conhece o erro em x. Que é o quê? A variância da amostra dividido pela variância da amostra menos o erro em x expresso como variância. O erro ao quadrado em x. Essa notação aqui, o S é para quando é amostral, né? E o sigma é a estimativa do erro. O W para quando é o amostral e o U para o em x. Então, se você usa isso aqui, você corrige. Você conhece a variância da amostra? Com certeza. Você tem a amostra, você calcula a variância. Você conhece o erro amostral? Você tem que ter estimado ele. O erro, se o erro é constante em todas as amostras e você conhece, você põe ele aqui. O problema é que esse método ele é bastante sensível à incerteza em x. Se você considera um erro em x maior, você aumenta a correção do slope. Então é muito fácil você superestimar o seu slope se você superestimar o seu erro em x. Vocês lembram lá da aula que a gente estudou erro, né? Se não lembro, eu trouxe aqui esse problema de volta, que não só o erro cai com o número de amostras, né? Que esse aqui é o erro padrão da média, vocês lembram dele, né? Essa aqui é a formulinha. Vocês voltam lá na aula e lembram, né? Mas ele é função do n, um grau de liberdade a menos. Não só o erro cai com o tamanho da amostra, como a segurança de determinação do erro também cai. Quer dizer, se você tem uma amostra, você estimou o erro da amostra, só que tem essa barrinha aqui em rosa, que é o intervalo de confiança desse erro. A gente rodou várias vezes um sorteio de uma amostra desse tamanho, e o erro da amostra em relação à média real foi calculado, e ele variou bastante. Então você não tem muita certeza, você tem uma incerteza sobre o erro. E isso, você lida com isso na propagação, não tem problema. O erro é uma estimativa. E você estimando ele para mais, normalmente é melhor. Só que nessa situação específica, vocês lembram dessa situação, né? Em que você tinha umas amostras iniciais com erro pequeno, depois o erro cresceu. Então você não tem certeza de qual erro. O número da amostra aumentou e o erro cresceu também. O problema é que nessa situação, que a correção depende do conhecimento do erro em x, do erro na variável independente, se você estima seu erro para mais, que normalmente é uma estratégia segura, você estimou o seu slope para mais também. E se você estima seu erro para menos, também para menos. E com um número menor de amostras, você tem uma incerteza maior de qual é o seu erro em x. Qual que é a estratégia? De novo, mais alíquotas para cada ponto para conhecer melhor o erro em x. Talvez isso não seja possível, né? Tem sistemas de análise que permitem que você faça isso, tem outros que não. Tem muitas análises que são destrutivas, tem muitas análises que são muito caras. Como é que você lida com esse problema? Bom, você lida em termos de uma incerteza do slope. Se você tem um range possível de erros na variável independente, você faz uma estimativa de qual a sua incerteza do erro. E aí você transforma isso numa incerteza no slope, rodando essa equação várias vezes. Eu escrevi uma funçãozinha para fazer ela, está aqui no código. Vocês poderiam ter feito isso. core slope, quer dizer, o slope corrigido pelo é uma funçãozinha simples, que você entra com o x, o erro em x. Aqui é um erro só, não pode ser um vetor, né? O erro estimado para todos os valores. E o slope que você determinou com o ordinary least squares. O slope que você determinou lá com o lean regress ou com o curve fit.
E aí ele gera a correção pela equação. Tem uma outra abordagem, que foi a que eu usei para desenhar essa reta aqui. Que em vez de calcular por mínimos quadrados ordinários e depois usar um fator de correção pelo método dos momentos, fazer uma regressão ortogonal. O que isso significa? Imagina que para cada ponto aqui, em vez de calcular uma reta que minimiza essas distâncias em y, que são os resíduos, você calcula uma reta que minimiza as distâncias ortogonais, considerando x e y. Esse é o nosso amigo regressão ortogonal ou método dos mínimos quadrados totais, que é uma regressão, outro jeito de estimar o slope quando você tem o erro na variável, né, within variable, o erro dentro da variável, no x. Como é que você faz isso? Bom, tem um pacote no SciPy que é o ODR, e a rotininha que o ODR usa para calcular a regressão ortogonal não é muito simples. Então, primeiro, você precisa carregar do scipy.odr, importar 3 ou 4 funções. Uma função que é o modelo, que a gente vai definir aqui é linear, porque você poderia fazer mínimos quadrados totais também, né? Regressão ortogonal, com outras funções que não são lineares, assim como você faz com o CurveFit. O pacote data ou real data, ele faz duas coisas diferentes. Se o seu dado é real ou se é uma estimativa de população, e a função ODR. E aí ele é meio chatinho de trabalhar, mas uma alma caridosa já fez uma funçãozinha que faz toda a rotininha. Essa função já faz a rotina inteira se você entrar com x e y. Eu mexi nela e pus o erro em x e o erro em y, se você quer considerar, né? Porque, por exemplo, lá que eu parti das variâncias e da matriz de covariância, você faz uma regressão ortogonal, ele descobre o eixo mais longo da elipse. Mas ali não tem um erro dentro da variável em x e y, né? Como eu parti da matriz de covariância, os erros já estão implícitos no x e no y. Mas se você tem erros medidos em x e y, e podem ser vetores diferentes, você vê, pelos mínimos quadrados você usa um erro só, uma estimativa de erro para x. Aqui você pode ter um para cada medida. Então você entra com x, o y e os dois aqui, e eu mexi um pouquinho na funçãozinha dele, a função foi cortesia desse blog aqui, do RT Wilson. Vocês podem dar uma olhada lá, tem outras coisas legais. E ele calcula a regressão linear, o modelo é linear nesse caso, né? A gente está usando o real data, e depois ele usou o ADR e tal, e no fim o que ele dá para você é o slope. Então eu digo, se você quiser usar erros ou não quiser, eu pus um if aqui dentro. Ele vai fazer o cálculo do real data com ou sem. Então, deixando em branco isso aqui, ele faz sem, se você puser, ele faz com. Tá pronta a funçãozinha. Podem copiar e usar. Chama orthoregress, é adaptada do RT Wilson. E o que ele devolve? Ele devolve o slope e o intercepto. Não dá erro. A gente vai ver que o erro aqui é uma coisa que a gente tem que pensar a respeito, né? E foi assim que eu fiz aquilo lá. Tranquilo. Uma regressão por mínimos quadrados totais, uma regressão ortogonal, usando o SciPy ODR com uma funçãozinha que já otimiza como é que você estabelece a rotina inteira. Vamos comparar os três, então. Você tem uma regressão aqui que é por mínimos quadrados ordinários. Ela subestimou o slope. Você corrigiu pelo método dos momentos. Foi para 0,7. Fez uma regressão ortogonal, em vez de calcular isso e corrigir, 0,69. Qual que você vai usar? Bom, aí é que está o truque, né? Você pode usar qualquer uma das três. E se você ler trabalhos de estatística que discutem essa questão de estatísticos, eles vão dizer que tem muita gente usando
regressão ortogonal quando não precisaria ou de maneira equivocada. Primeira coisa, você tem erro em x e erro em y. Se um dos dois tem uma magnitude muito menor que o outro, se um erro em x e o y são muito diferentes, ponha o menor erro em x e o maior em y. Escolha que variável vai onde para fazer sua regressão. Se você concentrar o maior erro em y e ficar muito pouco erro em x, essa regressão já está muito boa e você não precisa se preocupar com a incerteza do erro. Então, por exemplo, se a gente trabalha com porosidade e permeabilidade, certamente o erro da permeabilidade é maior. Então você põe a permeabilidade aqui e a porosidade aqui. Ah, mas o que eu quero depois é estimar o contrário. Então o que você faz? Com álgebra linear simples, você inverte. Você inverte o seu intercepto, inverte o slope, vai ser 1 sobre o slope, se você quer trocar. Mas você calculou o slope com o erro em y, com pouco erro em x. Ah, eu não tenho como me livrar disso. Tem muito erro em x, os erros são equivalentes em x e y. Qual dessas duas eu uso? Bom, vai depender também de como você pensa isso aqui. A incerteza do erro. Porque os dois métodos são muito sensíveis à incerteza do erro. Então aqui eu fiz duas simulaçõezinhas. Uma delas com um R² pior, melhor, e outra com pior. 0,89 e 0,73. E para várias proporções entre o erro em x e a variância em x, quer dizer, isso se relaciona com essa equação aqui, quer dizer, seria isso sobre isso, essa proporção. Então você está aumentando a proporção entre o seu erro e a variância do dado. A variância é essa dispersão em x aqui, né? Desse dado. E o erro é cada vez maior em relação a isso. O que vai acontecendo? A sua estimativa de slope por método dos momentos e a sua estimativa de slope por regressão ortogonal. As duas são muito sensíveis à incerteza no erro. Você muda o erro, você muda o valor da sua regressão. Quando a regressão é boa, o R² é pequeno, geralmente o método dos momentos é sempre pior. É melhor fazer a regressão ortogonal. Se o espalhamento é cada vez maior, aí você tem diferenças. Por quê? Porque o que eu digo que ser sensível a uma variação no erro é a inclinação dessa reta. Então, quanto maior esse erro, mais sensível o método dos momentos é à variação do erro. Já a regressão ortogonal não. Ela tem uma sensibilidade maior numa faixa, que a inclinação é maior, depois ela diminui. Então, você está num erro que está nessa faixa aqui, para essa regressão, isso aqui é menos sensível, muda menos a sua estimativa de slope com uma mudança do erro. O que você precisa fazer? Saber em que faixa de erro em x você está, não é verdade? Fazer uma simulação como essa, o código está lá. Com o seu R², você faz um plot desses e vai, o que vale mais a pena eu usar? Aqui eu tenho muita chance de estar superestimando o meu slope se eu usar mínimos quadrados. É melhor usar ODR. Aqui, não sei, é meio que equivalente, porque afinal, né, não é tão diferente um do outro. Mas, lembrando, a solução mais conservadora é pôr o erro grande em y e usar a regressão ordinária. Se não tem como, se você precisa mesmo do slope, você usando um desses dois, você não vai ter uma precisão maior no slope, não. Você vai ter incerteza também. E a incerteza decorre da sua incerteza do erro, que depende do número de alíquotas que você mediu e como você calculou aquele erro. Então, rode umas simulaçõezinhas, faça um bootstrap, um Monte Carlo, estime qual a incerteza do seu erro e trabalhe com cenários diferentes, roda essa equação mais de uma vez, essa aqui, ou o ODR, né? Essa aqui,
para cenários diferentes e calcule, estime o seu erro do slope, se é o slope que interessa, né? Se o que interessa é usar a sua regressão para estimar o y, então você vai ter que ter uma estratégia de propagação do erro da medida em x, estimativa do y, que a gente vai discutir na aula que vem. Era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Na aula que vem, a gente começa a discutir propagação de erro da sua medida de variável dependente usando uma regressão linear, por exemplo, na situação em que você pegou uma regressão linear publicada na literatura e quer usar os seus dados para estimar a variável dependente. Então, muito obrigado e até a próxima aula.